Oi, Ian. Oi, professor, boa tarde. Acho que hoje é só eu e tu, então. Pelo visto. Consegue ver a apresentação? Sim, dá para ver. Então, eu tinha falado que a gente ia falar de Pixie, mas eu esqueci uma parte que são as reações ressonantes. Então, começando daí, o problema das reações ressonantes é que a ação de choque varia com a energia. E para isso, a gente precisa de uma reação intensa, isolada e estreita. Esse é o caso da reação com oxigênio 18, onde a gente incide um próton no oxigênio 18, ele vai liberar uma partícula alfa e vai gerar um isótopo de nitrogênio. Então, se a gente fizer uma comparação com RBS, a gente vê que é bem analítica, ela só depende da energia inicial e da massa dos íons incidentes, da massa do alvo e do ângulo de espalhamento. Outra coisa importante é que a ação de choque é inversamente proporcional à energia, o que significa que quanto menor a energia que nós utilizarmos, maior vai ser a seção de choque. Então, nós falamos que como a ação de choque não é constante, ela depende da ação de choque daquela energia específica, do ângulo sólido, quantidade de partículas incidentes e o número de átomos pela profundidade. Por isso que é NT. O problema é que o rendimento varia com a profundidade, a determinação da quantificação fica comprometida. Quando a gente está naquele platô lá que eu mostrei antes, na ação de choque, que ela é constante, daí sim o rendimento é constante com a profundidade, e aí a gente pode usar o NRA de forma segura para a quantificação de materiais. Então, como nós fazemos? A gente mede o espectro do padrão de reação nuclear. Então, esses padrões são comerciais. A gente mede a amostra de interesse e, pela razão entre as quantidades, a gente determina a quantidade de amostra de interesse do nuclídeo de interesse. Então, aqui está um exemplo para o oxigênio 18 também. Então, ele vai incidir na amostra. As partículas reto espalhadas
de RBS vão ser barradas por uma folha de Mylar, que é um polímero, nesse caso de 13 micrômetros, e o resto vai passar, já que eles têm aproximadamente 3 MeV de energia. Então é isso, nós já vimos. Então aqui está um espectro de um padrão de oxigênio 18, silício com oxigênio 18 sobre silício, com essa quantidade, para essa reação, para essa energia. Então a gente faz uma integração das contagens. Opa. E aí fazendo a razão entre o padrão e a amostra, como tudo é igual, a única coisa que é diferente é a concentração. Então aqui está para uma amostra de óxido de titânio 18. Então, diferentemente do RBS, a ação de choque depende apenas da reação nuclear e não da amostra. Então, a razão entre ação de choque vai ser próximo de 1. E aí, com isso, a gente consegue determinar, como está mostrado aqui, a quantidade de oxigênio 18 na amostra de interesse. Então, relembrando que esse tipo de reação não ressonante é muito útil para a quantificação, ela é específica para um isótopo, como está mostrado aqui. O mais importante é que ela necessita de uma região de platô na conversão de choque e não é possível utilizar para elementos pesados. Para elementos leves, ela tem uma maior acessibilidade que o RBS. Então, o RBS é muito útil para elementos pesados, né, metais. Enquanto que a reação nuclear é muito útil para elementos leves. Então, nós utilizamos padrões que fazem a vida muito mais fácil e análise prática e rápida. E pela razão entre eles, obviamente mediada pela carga, a gente chega na quantidade que tem na amostra. Então, falando em aplicações, nós temos aplicações de filmes finos, geologia, metalurgia, cinética de reações. Então, nesse exemplo aqui, a determinação de idade de uma caverna é muito interessante porque isótopos de oxigênio 16 e 18 apresentam diferentes pressões de vapor, ou seja, a gente vai ter uma diferença com o passar do tempo de um isótopo com o outro, de modo que, como o oxigênio 18 é mais massivo, a água da caverna vai ficar mais
concentrado em oxigênio 18. E lembrando que ele tem uma concentração de apenas 0,2%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que medindo a razão entre os dois, e quanto maior for a quantidade de oxigênio 18, mais antiga é a caverna. Nesse outro exemplo, as condições que as rochas foram formadas. Então, a diferença na concentração de enxofre revela a diferença na formação das rochas. E, basicamente, o enxofre se deposita na superfície da rocha e não consegue difundir. Então, utilizando essa técnica com a reação do enxofre, a gente pode saber a formação de rochas. Também pode ser usado no estudo de solos. Então, a gente expõe um solo a um isótopo raro, que é o nitrogênio 15, né? O natural é o 14. E a gente mede a quantidade de nitrogênio incorporada. Então, quanto mais rico for o solo em nitrogênio, ele tem de ser mais fértil. E ele se liga com o carbono. Então, a gente pode mostrar que a incorporação é aumentada quanto maior for a quantidade de nitrogênio medindo esse isótopo. Também pode ser usado em metalurgia, né? É bem conhecido que hidrogênio causa fragilização dos metais, porque como ele é leve, ele penetra no metal e quebra as ligações metálicas que tem ali dentro e causa essa fragilização. Então, a forma de fazer é usar um isótopo raro também, como deutério ou hidrogênio 2, e a gente pode determinar a difusividade do hidrogênio nesses materiais, dos metais, no caso. Esse é outro exemplo interessante, que é muito usado em microeletrônica, que é o crescimento de filmes finos, né? Nesse caso, o crescimento térmico de filmes de oxilício sobre silício. Então, existiam dois modelos, né? Se o silício era imóvel e oxigênio móvel, ou seja, o silício, o oxigênio difundia até o substrato de silício, oxidava ele e formava o oxo-silício, ou que o silício, que era móvel, né, que ele vinha para a superfície, e o oxigênio imóvel. Então, eu ia criar um perfil desse tipo, diferente desse.
Então, aqui está um espectro de reação nuclear ressonante, onde a gente pode ver, aqui está o perfil simulado, e onde a gente pode ver que o silício ficou todo na superfície, o que significa que esse é o modelo mais conhecido, né? O silício imóvel e o oxigênio que é móvel, já que o silício ficou concentrado na superfície, né? Isso aqui tem escala de profundidade por contagens normalizadas, por silício 29, e aí a gente ia comprovado que quem era móvel mesmo era o oxigênio. Então, aquele era um exemplo de reações lineares ressonantes, das quais a gente pode obter perfis de concentração com resolução subnanométrica. Era específica para um isótopo, né? Naquele caso era silício 29, e ela é não destrutiva até um certo ponto, né? Depende da carga que a gente coloca sobre a amostra, ela pode ou não ser destrutiva. Então, para usar esse tipo de análise, a gente precisa de ressonâncias na curva de seção de choque, que eu mostrei antes, intensas, isoladas e estreitas. Quanto mais estreita for, melhor vai ser a resolução resultante. Então, esse é o caso do oxigênio 18, né? Que eu falei anteriormente. Então, vocês vejam que ela é isolada, intensa e estreita. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai variando a energia dos prótons e aqui estão as contagens das partículas alfa, no caso, pode ser gama também. E então isso tem um aumento e uma diminuição, e isso é chamado de curva de excitação. Mas como é que a gente determina a curva de excitação, né? Então, o que nós temos é chamado de forma analítica, que é a equação que corresponde a isso, que depende do número de contagens, do número de partículas incidentes, do ângulo sólido, da seção de choque, da função
correspondente para aquela energia, da dispersão em energia do íon incidente, né, porque ele vai alargando devido ao straggling. E isso é convoluído com a concentração do material e da perda de energia. Aí surge um problema matemático, né? Porque nós não conseguimos fazer uma convolução ao contrário, ou seja, determinar analiticamente a convolução desse material de forma contrária. E tem um outro problema, que é a função da perda de energia, que conforme o material vai o íon vai penetrando no material, ele perde uma certa quantidade de energia em função da profundidade. Então, isso torna tudo muito complicado. E aí isso é feito, como se diz, à mão. Aqui está o straggling, que é a fórmula usada, onde tal é a largura do feixe. Aqui está o quadrado, sigma é a ação de choque, e aqui está como é que vai variando a perda de energia. Então, tudo isso entra nessa equação aqui, e a gente tem que usar duas coisas: um modelo para perda de energia e um programa que eu vou mostrar a seguir, que determina a concentração como função de todos esses parâmetros pelo número de contagens. Então, lembrando que é uma convolução, né? Aqui a equação, quem fez matemática aplicada deve ter visto isso, certo? Então, a gente tem uma variável, mais outra variável que depende de um certo valor, vezes o diferencial dela. E aí, quando a gente integra isso de menos infinito para infinito, nós chegamos nesse resultado. Então, é o que nós gostaríamos de fazer isso, mas não há como extrair a concentração da convolução pelos problemas que eu falei, né? É um problema matemático que ainda não foi resolvido, que é impossível fazer a convolução ao contrário. Então, voltando para a equação, como eu falei, a perda de energia é obtida dependendo do modelo de perda de energia. Existem números. Em geral, se usa algum software que utiliza um modelo específico de perda de energia.
Então, tem um professor da URGS, que é o Rafael Pezzi, que desenvolveu esse programa aqui. Aqui está o site, que eles utilizam um modelo específico para perda de energia no material e dispersão dele. Então, como é que fica a cara do programa, né? Aqui nós temos o espectro obtido, que eu já vou mostrar. E aqui nós temos que literalmente desenhar o perfil e comparar se o perfil que está aqui corresponde ao espectro de cima. Então, aqui a gente entra com o espectro. Aí tem alguns valores que nós temos que colocar, como a energia incidente, no caso do oxigênio 18 é 151. Aí nós temos que saber o stopping power e o straggling. Isso é obtido do SRIM, que eu falei na outra aula. E dar um refresh aqui para o programa assimilar os valores. Então, está aqui uma curva típica para o oxigênio 18. Né? Conforme o íon penetra na matéria, ele é freado e gera as reações. Então, vamos supor que a gente coloque que a concentração é constante, como está mostrado aqui nesse quadrado, nesse retângulo vermelho. E a gente coloca para comparar com a curva de excitação. Como vocês podem ver, uma curva não fecha com a outra. Aí o problema era que a simulação foi feita muito na superfície e nenhum material é completamente limpo, a menos que seja feito in situ. Então, só de deslocar a mesma curva para outra região mais profunda dentro do material, vocês veem que já melhorou significativamente o ajuste. Aí aqui nós colocamos mais para dentro do material, então já melhorou a superfície aqui, a subida bastante. Porém, esse oxilício era espesso, e aí
nós tivemos que aumentar a espessura dele aqui de modo a se ajustar à curva de excitação. Outro exemplo interessante é quando a gente tem uma função erro complementar que vem da lei de Fick, como vocês já devem ter visto. Então aqui está a curva que a gente basicamente chuta, não tem outra palavra para dizer, e aí ele gera a curva de excitação. Opa! E aqui finalmente, com o perfil adequado, utilizando a função erro complementar, a gente vê que a gente tem um ajuste bem melhor da curva teórica com a curva experimental. Então, daqui a gente pode extrair vários parâmetros, né? Como, por exemplo, qual a profundidade que o material alcançou, a intensidade do material que nós temos, se o material é resistente ou não a esse tipo de penetração e assim por diante. Então, como conclusão, a gente pode ver que a gente pode determinar o perfil de um isótopo raro que apresente uma ressonância estreita. Então, a natureza forneceu alguns, como o nitrogênio 15, que tem uma ressonância de 120, o oxigênio 18, que é de 100, o alumínio, que é menor que 40, e o silício, que é menor que 100. Então, desses isótopos raros, a gente pode determinar o perfil de concentração deles no implantador, desde que eles tenham uma concentração relativamente alta frente aos seus isótopos, digamos, mais comuns. Então, o que a gente pode concluir? O perfil de concentração tem essa resolução subnanométrica, porém, para transformar a escala em X de profundidade, a gente tem que saber a densidade do material, que ele vai te dar em microgramas por centímetro cúbico, que é uma forma genérica de se relacionar com esse tipo de técnica. Aí, dividindo isso pela densidade, vai ficar em centímetros, e aí nós sabemos qual que é a profundidade do material. É óbvio que vai dar em 10 na menos 10 centímetros, ou 10 na menos 8, perdão, porque o que nós temos é essa resolução nanométrica.
Então, fica dessa forma. Então, vamos ver algumas aplicações. Aqui fala da análise de petróleo com nitrogênio e oxigênio, utilizando nêutrons. Daí é uma outra reação. E isso foi muito interessante, porque num poço de petróleo, tu tem água dentro do petróleo e, obviamente, carbono, né? Que o petróleo é puro carbono. Porém, se a concentração de água for maior que 50% do que é de petróleo, não vale a pena escavar o poço. Então, teve esse cara aqui que desenvolveu uma técnica onde ele conseguia, com uma fonte de nêutrons, medir essa razão entre oxigênio e carbono e analisar se valia a pena ou não escavar o poço. É um físico do Caltech e montou essa empresa. E no começo ele ia de avião, depois ele conseguiu, com o dinheiro disso, comprar um jatinho. E hoje ele é milionário, basicamente, porque ele trabalhou no mundo inteiro fazendo esse tipo de análise e mostrando essas variações entre oxigênio e carbono e mostrando se os poços de petróleo eram viáveis ou não. Então aqui está mostrado as reações, né, que eram utilizadas utilizando nêutrons. Então, tu pode usar essa reação para o oxigênio 16, que vai te dizer quanta água tem dentro do petróleo, e essa reação com o carbono 12, que vai te mostrar quanto petróleo tem ali dentro. Essas técnicas também podem ser usadas para análise de obras de arte. Eu vou falar disso mais semana que vem, porque se usa mais Pixie, que é menos danoso para obras de arte do que feixes de íons, mas também são usadas. Tanto que o Museu do Louvre, em Paris, tem um próprio acelerador de partículas. Então, aqui está mostrado o perfil de concentração de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio simultaneamente com alta resolução. Então, aqui está a análise por NRA, aqui por RBS.
Aqui é a mesma coisa, tem os valores aqui, eu não vou entrar nesse mérito, mas é uma técnica muito útil para esse tipo de coisa. Aqui tem uma reação elástica interessante, que é próton-próton, que forma esse tipo de espectro. E complementando ela com NRA e RBS, nós conseguimos obter esse tipo de espectro. Esse artigo é muito bom, eu recomendo que vocês leiam. E é isso, pessoal. Semana que vem a gente começa com o Pix, então. Perguntas? Bom, se não tem perguntas, eu vou colocar esse vídeo depois no YouTube e nos falamos semana que vem. Uma boa semana e um abraço. Tchau, professora. Até semana que vem.